Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado por, antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV e ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, diretamente aqui da chuvosa Porto Alegre, a previsão de chuva para o duelo do Cruzeiro no Beira-Rio, diante da equipe do Internacional, nesta quarta-feira, já aqui marcando presença. Cruzeiro já por aqui, o time do técnico Arthur Jorge, que fechou a preparação pela manhã, que agora é somente concentração, pensando neste duelo. Vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, podendo ter aí as estreias de Gabriel Rojas na lateral esquerda, de Gabriel Peck no comando de ataque e o Cruzeiro tendo Matheus Henrique, muito provavelmente, na vaga de Lucas Romero. O Romero cumpre suspensão também no Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo, o time somente no dia do jogo, na preleção, os jogadores trabalharam na toca, sem aquela definição da equipe, o que já é comum com o técnico Arthur Jorge no Cruzeiro, na toca da Raposa 2. Mas são algumas novidades. Na lista dos relacionados tem ausência e aí a gente traz tudo aqui para vocês. Juan Gabriel e Ryan Leles. Dentro daquilo que a gente já tinha falado, os 2 garotos compõem a delegação do Cruzeiro, vão ficar no banco. O Wanderson também foi relacionado, mas aí talvez pela ausência do Kenji. O Kenji, a princípio, reclamou de um desconforto, acabou ficando em Belo Horizonte, não veio com a delegação aqui para Porto Alegre. Chico da Costa, fora da lista dos relacionados, o que vai confirmando aquilo que a gente já tinha falado. Jogador aí, o Cruzeiro trabalhando para colocar o Chico da Costa em alguma equipe. Vamos ver se isso avança nos próximos dias, enquanto a janela estiver aberta. Questão de Chico, questão do próprio Wanderson, isso tudo pode ser definido, se bem que o Wanderson tem aquele histórico, já completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí teria que ser uma negociação pro exterior. E o Neisser Vidia Real, o Neisser relacionado, ele reaparece depois de ficar fora do amistoso diante da equipe do Grêmio. Uma boa notícia aí pro técnico Arthur Jorge, porque o Neisser é a opção que tem o Arthur Jorge pensando na sequência desta possibilidade. Quando não tiver o Caio Jorge, tem o Neisser Vidia Real. Então, nenhuma outra novidade assim tão chamativa na lista dos relacionados. Muita gente perguntou até durante a nossa live da manhã sobre o Léo Aragão. Ele está ainda entregue ao departamento médico. As opções para o gol, Otávio, Vitor Lamonier, Marcelo Heráclito, tendo o Otávio aí como o titular no gol do Cruzeiro com o técnico Arthur Jorge. Então é aguardar se a equipe vai ser aquela que a gente já imagina, né? Ou se vem alguma mudança aí por parte do técnico português. Quando eu falo de equipe que a gente imagina, aí seria o Otávio. Eu vou colocar, inclusive, a dúvida na direita, né? Fagner ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira. Peck começa ou fica no banco com Sinisterra e Caio Jorge? Vamos ver o que o Cruzeiro tem aí à disposição para este duelo diante da equipe do Internacional. Sobre mercado, o Cruzeiro hoje oficializou
a ida de Lautaro Dias, finalmente emprestado o Lautaro ao Racing da Argentina. Os detalhes a gente já tinha trazido aí há um tempo aqui na Samuca TV, também no Central da Toca, sobre uma condição de deixar 70% dos direitos econômicos fixados em 2 milhões de dólares e o Racing assumindo aí o salário do jogador. O Cruzeiro que joga nesta quarta contra o Inter aqui em Porto Alegre e no domingo volta para casa. A reestreia no Brasileiro com o impedimento semiautomático, hein? A CBF anunciou no domingo, então, no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo, teremos o impedimento semiautomático a partir já de todo o segundo turno. Isso passa a valer no futebol brasileiro. Mais de 15 mil ingressos vendidos e o torcedor pode comprar para colocar um grande público no Gigante da Pampulha, no duelo diante da equipe do Botafogo. Fundamental a presença da Nação Azul no compromisso do próximo domingo. A gente fala também sobre a mudança na numeração. O Gerson agora é camisa 8, o Matheus Henrique o 7, o Marquinhos o 11. Foi uma troca aí entre os atletas. O Matheus Henrique era 8, passou para 7. O Gerson era 11, passou para 8. O Marquinhos era 7, passou para 11. E tá tudo certo que essa nova numeração aí possa trazer bons ares para todos esses atletas na Toca da Raposa 2. Sobre mercado, Zé Lucas, essa história eu tô achando que vai dar uma arrastada. O Sport, por mais que ele precise de dinheiro, ele vem tentando a melhor condição. O Cruzeiro já deixou lá a proposta com o Sport. E aí vamos ver o que o Sport vai definir. Esse é o principal ponto. Assim que um clube convencer o Sport da negociação, o atleta vai acertar todas as bases. Acho que isso ele não teria problema nem com o Cruzeiro, nem com o próprio Flamengo. Então, o jogador aguarda o desfecho da negociação entre os clubes. O Cruzeiro quer muito, tem uma proposta definida, não vai entrar em nenhum leilão, não vai subir valores e, pelo que a gente apurou, né, a gente já falou sobre isso ao longo da nossa programação, um valor fixo para comprar uma boa parte dos direitos, mantendo um percentual com a equipe do Sport. Qualquer novidade, a gente volta na programação. Muita gente me perguntou sobre o Wesley. O Wesley que tinha tudo acertado com o Cruzeiro, depois de última hora decidiram aí fazer um oferecimento ao Corinthians, só que a cada dia vem um novo transfer ban no Corinthians. E aí a pergunta de todo mundo, o Cruzeiro retomaria uma negociação com o Wesley? Olha, com sinceridade, eu acho que só se o atleta fosse vir em uma outra condição muito, muito, muito favorável. Do jeito que estava, simplesmente procurando o Cruzeiro para retomar, acho pouco provável que isso aconteça. Agora, aí, opinião do jornalista, tá? Se fosse numa condição ainda melhor, eu aceitaria. Acho que o Cruzeiro tem precisado aí de opções e não é porque o atleta aconteceu isso que eu vou passar a achar o jogador uma péssima opção. A conduta de todos ali envolvidos foi muito ruim, mas se vier um arrependimento e um salário ainda melhor para o Cruzeiro, não acharia ruim, eu aceitaria. E você, deixa aí nos comentários, mas isso aí apenas opinião, viu, galera? Não tem absolutamente nada, e se ele vai ficar esperando lá o fim de transfer ban de 4 até o momento do Corinthians, se vai vir mais, temos que aguardar. Tá falado, pessoal? O que eu queria trazer para o debate é que muita gente estava me mandando, e eu até postei lá, né? O Corinthians sofreu o 4º transfer ban. Aí eu falei, e o Wesley, hein? Aí alguns, eu ainda aceitaria, nessa situação não tem como recusar. O outro, não quero mais não sei o que e não sei o que. Não tem, aí é só opinião. Não tem nada dele procurar o Cruzeiro novamente, não sei se vai fazer isso depois de tudo que ele aprontou, né? Aprontou assim no sentido de, tinha uma negociação ali muito próxima de ser concretizada, já caminhando para a troca de documento, e aí ele entra em contato com o clube, agradece, mas que tinha surgido o Corinthians e uma gratidão ao clube para voltar à cria do terrão, e sente com uma dívida lá e não sei o que, e ele não esperava que
Depois disso, mais um transfer ban, mais um, tem que ver se não vai chegar mais, né? E o Corinthians está nessa aí, tá? A situação tá feia. Então o Corinthians já admite que talvez não possa ter o Wesley. Aí o que eu falei nas quentes foi, eu acho, o Cruzeiro não trouxe ninguém para o lugar. Se ele procurasse numa condição ainda melhor, do jeito que estava, eu acho que o Cruzeiro não retoma nada. Mas, aí é hipótese, viu, gente? Se ele procurasse e fosse uma condição ainda melhor, eu ia pagar 40% de salário, pagando 10%, pode vir que eu aceito ainda, tá? Eu te perdoo, aceito seu arrependimento e acho que você pode ajudar aqui. Eu falei, não é porque a negociação deu errado que eu ia taxar o jogador como um jogador que não possa ajudar. Mas aí teria que acontecer tudo isso. Aí eu aceitaria. E vocês aí no estúdio? Já vamos fazer essa pergunta aqui para Pedro Torres e para Juan. O Wesley... Vocês guardam rancor? Faltou o Wesley antes. Do chat também, eu quero saber. Já a turma respondendo por aqui. O Alexandre Fernandes falando, não traz. O Juarez falando, confiança é uma vez só. É a galera aqui no chat. Eu acho que faltou o Wesley antes. Dá um Google primeiro para saber a situação do Corinthians, né? Faltou, talvez, ele se inteirar um pouco mais sobre a situação do Corinthians. Mas tudo bem, assim, ele pode preferir ir para um clube do que outro, isso é normal aí para jogador. Eu acho assim, eu já ficaria com receio, porque ele já não tem interesse no projeto Cruzeiro. Eu acho que o ponto principal é esse, sabe? Eu tô com o Samuel nesse sentido de não é porque a negociação deu errado que você vai ali mudar a sua opinião com relação à qualidade do atleta. Acho que era um jogador que tinha características interessantes, que poderia agregar, mas ao mesmo tempo, isso que você levantou, Léo, é um ponto importante. Até que ponto esse cara vai estar verdadeiramente comprometido com o seu projeto? Ou ele vai vir aqui para poder, tipo assim, eu vou jogar e aí se, sei lá, acabar o ano e resolver o transfer ban do Corinthians, eu tento um jeito de ir para lá, né? A gente imagina que até o fim do ano o Corinthians consiga resolver essa situação. Ou não. A gente imagina, assim, né? Mas a gente imagina ou a gente torce? Não, eu não torço, eu não torço, não, sinceramente. Que a situação por lá piore. Mas, sei lá, eu acho que eu ficaria com esse pé atrás, sabe? Se for para buscar um jogador, tentaria dentro dessas mesmas condições, mas um outro jogador, mesmo se ele vier e procurar, eu sei que é difícil, você tem que achar, mas eu não sentiria essa firmeza, pareceria muito tipo assim... Rancoroso? Não que eu seja rancoroso, mas ele ia parecer meio que a última opção, eu sou o Wesley, você é o Pedrinho. Você é o Pedro Lourenço, Pedro. Eu sou o Wesley. Ô Pedro, reconheço, fui Dudu, fiz isso com você, mas eu quero mostrar aí que eu vou ser muito útil. Então, o Al Nassr vai pagar aqui 60% do meu salário e eu quero só 10% para mostrar que eu posso me redimir aí do papelão que eu fiz com vocês. E eu tô chegando com muita vontade para dar o meu melhor de si e para eu buscar aí coisa grande com o cabuloso. Aí eu só responderia. Responde, Pedro Lourenço. Muito obrigado, Wesley, mas nós já estamos atrás de outros jogadores. Já seja feliz na sua outra equipe. Não, ainda bem que você fez com o Pedro. Que se você faz comigo aqui, eu sou. Não, peraí. Vamos fazer com você então. Não, que eu ia aceitar. Vou fazer isso tudo de novo. Eu sou rancoroso, mas ao mesmo tempo também eu sou bobo. Não, ia depender. Se ele chegar e falar assim, olha, o time lá, o Al Nassr vai pagar 60% e de você eu quero só 10%, aí são outros 500, né? E pedindo desculpa ainda, eu ia acreditar nesse ser humano. Não. Eu tô falando, ainda bem que não é comigo, ainda bem que é com eles. Eu fico com essa desconfiança, fica muito... eu tô desesperado pra poder jogar. E agora, assim, falando pra valer, eu concordo com o Pedro, assim, porque
eu acho que assim, ó, o clube tem que analisar também como que foi feita Ô, os Pedro, na hora detalhes. que entrar uns e outros aí nos 2 próximos jogos, você vai mudar de ideia rapidão. E assim, eu acho que tem que ver alguns detalhes também que a gente não fica sabendo para conseguir realmente ter essa leitura do lado pessoal do jogador também. Eu acho que eu já comentei com vocês, eu sou uma pessoa que acredita muito nisso hoje, sabe? E é bom que quando outra pessoa grande referenda isso, né? Tá sendo muito falado no futebol espanhol isso agora. Muitas pessoas que fazem parte do futebol espanhol, já vi entrevista do treinador campeão do mundo, de jogadoras campeão do mundo pela Espanha, deles falando a importância que eles dão na formação pro caráter. E eu acho isso fundamental. Não que eu esteja falando que o Wesley é um jogador que não tem caráter. Claramente, não é isso. Mas assim, se na hora da negociação, se em algumas coisas ali o clube identifica isso, eu acho que é importante, porque por mais que a gente possa ser um clube que não esteja passando dificuldades financeiras, igual o Corinthians, a gente pode entrar em alguns momentos de dificuldade. E eu acredito que nesses momentos de dificuldade, de várias formas que tem no clube aqui, esses jogadores é a hora que eles mais prejudicam o clube, sabe? E o inverso também é a hora que mais beneficia. A gente viu recente aqui no nosso clube jogadores que nos prejudicaram muito dentro do campo, mesmo as condições fora de campo estando boas. Então, eu acho que é importante ter essa noção para fazer esse movimento que o Pedro falou. Se realmente identificarem que a personalidade, que essa questão psicossocial ali faz diferença, realmente eu acho melhor a gente partir para outra, sabe? Só que aí fazendo um pouquinho do advogado do diabo, porque eu também sempre fui desse torcedor que, se o cara não quer, vai embora, né? Às vezes na hora de renovação tem aquela dificuldade. E aí um dos grupos nossos, assim, um camarada lá fez uma reflexão que eu realmente fiquei... que me fez pensar nisso, sabe? O quanto que às vezes a gente é passional, mas ele falando assim, gente, a gente está numa condição agora, numa situação de disputar com os maiores do Brasil e alguns clubes de prateleira de Europa, né? E quando você observa os clubes nessa situação por todo o planeta, na hora de fazer essas negociações de renovação, de contratação, às vezes disputando um jogador com outro, até para voltar no Zé Lucas, tem essas questões, gera essa dificuldade. Não dá para a direção, para o torcedor ficar só nesse lugar de, não quer. Ele tá dificultando porque tá querendo ir para outro clube, não tá querendo renovar, não fez o jogo da manhã porque quer ir pro Flamengo, né? Uhum. E às vezes o cara só vai jogar à tarde, igual a gente viu agora. Não dá pra gente ficar... E quando a gente tem jogador grande, a gente vai ter que fazer mais força mesmo. A reflexão que esse camarada trouxe foi essa. Gente, na hora que tem um jogador que é diferente, que a gente tá falando, esse jogador era pra estar na seleção, que era pra estar na Copa, era pra estar no Real Madrid, é difícil mesmo, vai ser difícil. E a nossa vida, ainda bem que hoje ela é assim, que a gente tá disputando esses jogadores, sabe? Então, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade nessas questões, porque, imagina, a gente vai lá, se não quer, vai lá. Aí vai pro Flamengo, a gente vai reforçando o Flamengo. Não quer, vai lá pro Palmeiras. Não, filho, não quer, vamos brigar. E eu tenho certeza que se a gente conseguir depois fazer uma negociação e trazer o jogador pro nosso lado, se o jogador for um jogador comprometido, a gente identificou, ele vai dar o melhor aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.